varelajonas71@gmail.com. Estamos realizando a leitura das explicações da Bíblia Sagrada nos seus livros, capítulos e versículos e todas as informações possíveis que nós possamos levar ao nosso querido público, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada. Chegamos aqui na leitura dos livros sapienciais, nessa parte da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento. Provérbios, livros sapienciais são 5: Provérbios, Jó, Eclesiástico e Sabedoria. A estes são acrescentados 2 livros poéticos, Salmos e Cântico dos Cânticos. Esses livros apresentam a sabedoria e a espiritualidade de Israel. Vamos continuar a leitura do livro dos Salmos, 18, livro número 18, no 18º livro do Antigo Testamento, na contagem geral. No Salmo 50, não é? Entre parênteses 49. Deus não é cúmplice da injustiça. Oração em estilo profético, apresentando a primeira parte de uma liturgia penitencial. A continuação está no Salmo 51, entre parênteses, versículos 1 a 6. Deus convoca o seu povo para um debate judicial. Ele não se apresenta como juiz, mas como parceiro na aliança. Não quer ser cúmplice das injustiças cometidas por seu povo. Testemunhas do debate são o céu e a terra, isto é, a realidade toda que também comprova a aliança de Deus com o povo. Versículos 7 a 15. Acusação negativa. Deus não tem nada a criticar sobre o culto realizado por seu povo. Contudo, não pense que poderá controlar Deus através do culto. Na verdade, o culto não é para Deus, mas para o homem se lembrar de Deus. Os versículos 14 e 15 são pequeno acréscimo para esclarecer o que Deus espera, que o povo confesse o próprio erro a fim de absorver Deus como parceiro inocente. A partir daí o povo poderá clamar a Deus para que o liberte. Essa é a glória de Deus. Versículos 16 a 21. Acusação positiva tomando como norma o decálogo. De que adianta conhecer a vontade de Deus se ela não é posta em prática? Pior que tudo é alguém julgar-se capaz de calar a Deus, tornando-o cúmplice dos erros humanos. Isso, na realidade, seria reduzir Deus ao tamanho da hipocrisia humana. Ele, porém, não se cala. O versículo 16a interrompe a fala de Deus, portanto, um acréscimo. Versículos 22 e 23. Com Deus não se brinca, quem se esquece dele corre o risco de ser por ele destruído. O versículo 23 repete o versículo 14, acrescentando o seguinte: mesmo quando acusa, Deus está concedendo uma graça. Na conversão, o pecador redescobre a si mesmo, a vida e a Deus. Salmo 51, entre parênteses 50, do mundo do pecado para o reino da graça. Súplica penitencial com reconhecimento do pecado e com pedido de perdão. É a segunda parte da cerimônia iniciada com o Salmo 50. Frente à acusação feita por Deus, só resta ao homem confessar o próprio pecado. Versículos 3 a 11. Retrato do pecador. Obcecado pela culpa, o pecador descobre que o pecado é sempre e em primeiro lugar uma ofensa contra Deus, o parceiro da aliança. Assim, confessar o pecado significa, ao mesmo tempo, absolver Deus como inocente, libertando-o de qualquer cumplicidade.
Reconhecendo a solidariedade dele, o pecador começa a ressuscitar pedindo perdão. Purifica-me, lava-me, devolve-me a alegria. Versículos 12 a 15. No arrependimento começa o reino da graça. O perdão é nova criação que dá ao homem um espírito firme, santo e generoso. O resultado disso é a missão. O pecador perdoado torna-se missionário que ensina aos outros o caminho da volta para Deus. Versículos 16 a 19. Castigo do pecado é a morte, entre parênteses, sangue. Alusão talvez a um crime que merecia a pena capital. Perdoado, o homem pode louvar a Deus, reconhecendo-lhe a misericórdia, entre parênteses, conforme Salmos 32 e 103. Os versículos 18 e 19 retomam o tema do Salmo 50, 14 a 23. Deus quer o sacrifício da confissão para que o homem se liberte do pecado e o próprio Deus fique isento de qualquer cumplicidade. Versículos 20 e 21. Claro acréscimo feito depois do exílio. No espírito do Salmo, os exilados primeiro deverão converter-se, confessando a própria culpa, confessando a própria infidelidade ao projeto de Deus. Depois Deus aceitará novamente as cerimônias cultuais. Salmo 52, entre parênteses, 51, julgamento do injusto. Oração em estilo profético contra os injustos que dominam o povo com palavras falsas, entre parênteses, conforme Salmo 12, versículo 3 a 6, descrição viva do injusto. Ele é inimigo mortal do justo, contra quem o tempo todo maquina armadilhas. A arma favorita é a difamação que produz fraude e mentira. Versículo 7, profecia de castigo. O injusto será expulso da terra do povo de Deus. Versículos 8 e 9. A derrota do injusto, repetindo, a derrota do injusto é motivo de triunfo e alegria para os justos antes oprimidos. Causa dessa derrota é a autossuficiência que acumula poder e riqueza para a própria destruição. Versículos 10, 11. Em contraste com o injusto, que é arrancado do seu solo, o justo se desenvolve como árvore. Bondade de Deus, em primeiro lugar, é a justiça que liberta o oprimido. Salmo 53, entre parênteses, 52. Deus rejeita o opressor. Trata-se de uma edição do Salmo 14, conforme notas. A única diferença está no versículo 6. O agressor é certamente um inimigo estrangeiro. Salmo 54, entre parênteses, 53. Deus é fiel aos oprimidos. Súplica do justo em meio à opressão causada pelos injustos. Versículos 3 a 5. Apela para o Deus libertador, cujo nome foi revelado no Egito por ocasião da libertação. Êxodo, entre parênteses, Êxodo 3, 14. O motivo é a pressão social causada pelos injustos, soberbos e violentos que usurpam o lugar de Deus para oprimir e explorar o povo. Versículos 6 e 7. Deus se alia ao pobre e ao oprimido para libertá-lo dos poderosos que os exploram e oprimem. O pobre confia nessa fidelidade de Deus e suplica por justiça. Que Deus volte contra o injusto o mal que este fabrica para os outros. Versículos 8 e 9. A maior alegria dos justos é experimentar a bondade de Deus
e contemplar a derrota dos opressores. Salmo 55, entre parênteses 54, fugir ou recorrer a Deus. Súplica do justo, acusado e perseguido pelos mantenedores de uma sociedade corrupta. Versículos 2 a 10. O apelo a Deus nasce das dificuldades externas que têm repercussões internas. Por fora, perseguição, calúnia e acusação. Por dentro, medo, angústia e ansiedade. O salmista pensa até em fugir. É preferível viver no deserto. Versículo 11 a 15. Descreve com vigor a corrupção da cidade dominada pela violência e discórdia, crime, injustiça, opressão e fraude. Em lugar da verdade, comunhão e partilha, reina a mentira, divisão e exploração. E o pior é que até as relações mais íntimas se deterioram. O amigo se transforma em adversário, traidor. Versículos 16 a 24. Em vez de fugir, o salmista parte para a súplica que Deus faça justiça, castigando os injustos, para resgatar a honra e a vida do inocente. Característica fundamental do injusto é não temer a Deus, ou seja, ele tenta usurpar o lugar de Deus, falsificando a si mesmo e tornando-se um falso Deus, promotor da escravidão e da morte. O versículo 23 interrompe a sequência. Talvez seja uma palavra de encorajamento do sacerdote ao suplicante. O justo confia sua causa ao Deus que faz justiça, pois ele jamais permitirá que o justo tropece. Salmo 56, entre parênteses 55. Deus socorre o perseguido. Súplica durante a perseguição, versículo 2 a 4, descrição rápida da situação, versículo 5. A solidariedade de Deus com o oprimido faz que o opressor esteja em primeiro lugar contra o próprio Deus. Este refrão se repete nos versículos 11 e 12. Versículo 6, 7. Nova descrição dos inimigos. Suas tramas escondidas são piores que o ataque aberto. Versículos 8 a 10. A vida do oprimido e marginalizado parece triste e sem sentido. Deus, porém, está com ele, dando sentido ao sofrimento de sua vida errante. A própria lágrima é o clamor do oprimido, que move Deus a fazer justiça, derrubando o opressor. Versículos 13 e 14. Ao suplicar, a pessoa fazia também uma promessa de agradecimento. A libertação ensina o homem a viver comprometido com o projeto de Deus. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Voltaremos no nosso próximo vídeo com as explicações do Salmo 57. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades e até lá.